Bom dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado, terça-feira, pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus, amém? É o nosso Pai que nos supre, que nos protege, que nos guarda, que nos livra, amém? Então nós devemos toda a honra, toda a glória seja dado a Ele, todo louvor e toda adoração somente ao nosso Deus maravilhoso, glória a Deus. Para quem não me conhece, eu, irmão Daniel, todas as manhãs com o nosso pão diário, uma mensagem, uma palavra de Deus, uma reflexão bíblica direcionado aos nossos corações, amém? Queridos, hoje o nosso pão diário se encontra em Romanos capítulo 15, versículo de número 14, amém? Que diz assim, acompanhe comigo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Oh, glória a Deus! A esperança está na palavra de Deus. Queridos, não importa como foi ou está sendo o seu dia. Não importa o tamanho do problema ou da decepção. Deus deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para nos ensinar como enfrentar os nossos dias. Ele nos deu muitas promessas. E se meditarmos nela dia e noite, ela nos trará paz e esperança para um amanhã melhor. Então, em Eclesiastes 3:21, se não me falha a memória, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, a palavra de Deus. No livro de Josué, o nosso eterno Deus diz a Josué: não aparte do livro da lei do Senhor, antes medita nele dia e noite. Em Deuteronômio, se não me falha a memória, a Bíblia diz para ensinar o nosso filho no levantar, no andar, no deitar, em todo o tempo, para que ele não saia do caminho. Em Provérbio diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. A palavra de Deus diz pra gente em Timóteo que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e é apta para ensinar, para disciplinar, para corrigir. Meu irmão, a palavra de Deus é a nossa esperança. Sabe qual é o problema da nossa geração? Sabe por que o nosso povo, no modo geral, está sofrendo muitas decepções? Está enfrentando algum problema e vem a desistir muitas das vezes do caminho do Senhor? Porque não tem prioridade na palavra de Deus. Porque não tem a vontade, a sede pela palavra de Deus. Lembra lá da mulher do poço de Jacó, quando Jesus pede água a ela e ela diz: como é que pode tu, sendo judeus, pede água a uma samaritana? Jesus olha para aquela mulher e fala dessa água, da palavra, da água viva, e ele diz assim: mulher, se tu soubeste quem te pede água, era você que pediria e eu vos daria. E ele explica: olha, dessa água que vocês bebem, vocês tornam a ter sede, mas da água que eu lhe der, fluirão rios de água viva de dentro para fora. É quem lê a palavra de Deus. Irmão, se você meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, se você quebrar a primeira barreira do impedimento da leitura, com temor, com oração, você vai ver que você vai transpassar e você começa a entrar no sobrenatural. A sede, ela vem em você mais e mais. Todo dia você vai querer matar a sua sede, saciar, e aquilo vai te completando, e a sabedoria, o conhecimento vai vindo em nosso coração, e a palavra de Deus, ela é estreita, ela vai nos colocando, nos moldando. A palavra de Deus vai fazendo com que nós renunciamos a nós mesmos, ao mundo, às coisas. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, penetrante mais do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É a palavra que é poderosa, amém? Você que não tem o costume de ler a palavra de Deus, comece hoje.
Você que ainda não conheceu o nosso Deus, vem pela palavra. Pela palavra Deus se fez todas as coisas, pela palavra Deus haja luz. Oh, glória a Deus. Pela palavra Deus falou com a terra, produza. Pela palavra Deus falou com o mar, com as águas, diz, olha, produza. Pela palavra Deus fala ao homem, frutificai-vos. Meu irmão, sem a palavra de Deus nós não somos nada. Quem somos nós? Nós somos feituras na mão do Senhor, nós somos criatura de um modo geral na mão do Senhor. Hoje que temos o nosso Senhor como Salvador, nós tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que não participa do corpo de Cristo não pode ser salvo. Membro fora do corpo é amputado, é morto em si mesmo. Você já viu alguma perna andando aí sozinha na rua? Você já viu um braço andando sozinho na rua? Você já viu um olho andando sozinho na rua? A não ser do filme lá, né, da família Addams, que tem uma mãozinha lá, mas ele é ficção. Nenhum membro anda sozinho fora do corpo, ele morre. Mas uma pergunta que eu vou te fazer, você já viu algum corpo andando aí sem perna, sem um braço? Anda. Porque o corpo sem um membro, ele continua vivo. Agora, um membro sem o corpo, ele morre em si. Eu estou falando para os desigrejados, aqueles que acham que congregando em casa faz parte do corpo. Aquele que diz, eu sou igreja, eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja, irmãos. Nós somos membros que compõem o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Se eu não estou no corpo como membro, eu sou morto em si mesmo. E eu estou falando da morte espiritual. E também, quando ceifaram o nosso fôlego de vida, vai ser a morte, a segunda morte. E aqueles que têm Jesus Cristo como o Senhor, aqueles que é selado pelo Espírito Santo, eles não terão participação na segunda morte, irmãos. A primeira morte é a morte física, é o corpo, a matéria. A segunda morte é a morte da condenação, é a morte espiritual. É onde o corpo, a alma vai ser lançada ao inferno. Aqueles que estão em Cristo Jesus não vão ser lançados ao inferno, mas vão ser colocados no céu, no paraíso de glória, de descanso. Há uma promessa para a nossa vida. E essa promessa, ela continua de pé. Para de dar ouvidos a essas ficções, essas palavras fictícias, palavras que enchem o ego do homem, que levantam o homem, que exaltam o homem. Para com isso, irmãos. O que sai dos nossos lábios deve ser direcionado do nosso coração. Tem que exaltar somente o nosso Deus. Tem que levantar somente o nosso Deus. Tem que adorar somente o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus, ele tem que ser o centro do nosso coração. E nós devemos viver no centro da vontade dele. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe as nossas vidas. Amém, Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, obrigado. Pai, que o Senhor continua, Pai, abrindo o coração, quebrando as barreiras. Pai, quebrando, Pai, as muralhas que impedem, Senhor, com que a Tua palavra adentre aos ouvidos e chegue ao coração deste irmão e desta irmã, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Pai querido, nos ajudar a transpassar essas dificuldades, Senhor. Mas que quando a Tua palavra adentrar dentro do coração, faça a verdadeira obra, Senhor, de transformação. E usa o Teu filho, usa a Tua filha com grande poder, com grande unção e verdade, direcionada pelo Teu Espírito Santo. Sendo assim, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.